Primeira palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podem se sentar. Essa primeira palavra, irmãos, poderia ser talvez a última coisa que alguém esperaria escutar de alguém que está sendo morto injustamente. Olhe para você mesmo, quando você é insultado injustamente, quando alguém lhe faz um mal e que você tem absoluta certeza que não merecia receber, as primeiras palavras que surgem são de raiva, são de indignação. O perdão, se vier, quando vier, virá muito depois. Mas as primeiríssimas palavras geralmente são de indignação. O Senhor, ao contrário, desde o princípio perdoa os seus algozes, dizendo essa frase que contém a chave de todo o perdão. Pai, perdoa. E perdoa por quê? Porque eles não sabem. Irmãos, se nós queremos aprender com o Senhor Jesus a perdoar também, porque temos de aprender essa lição, aliás, nós sabemos que o Senhor condicionou a salvação ao perdão que nós damos a quem nos tem ofendido. Nós dizemos isso toda vez que rezamos a oração do Senhor, no Pai Nosso. Existem várias motivações que a palavra de Deus nos oferece para nós liberarmos perdão a quem nos ofende. Mas aquela que o Senhor nos ensina da cruz é a ignorância de quem faz o mal. Quem faz um mal a mim, quem faz um mal a você, certamente não sabe o que está fazendo. Por que nós temos dificuldade em perdoar? Porque nós olhamos para a ofensa que o outro nos desfere, né? Nós olhamos para o outro com óculos de mágoa. Ele nos fez um mal, ela nos fez um mal, isso me irrita e me entristece, e eu só consigo olhar para o outro através da minha raiva, através da minha tristeza, através da minha indignação. Mas escuta, o que está lá no outro não é a sua indignação. A indignação está em você, a raiva está em você, não está nele que te ofendeu. Nele que te ofendeu, o que existe é a ignorância absoluta a respeito daquilo que ele te causou. Quem lhe fez um mal, irmão, irmã, não sabe que tirou o seu sono. Quem lhe fez um mal não sabe que lhe fez chorar. Quem lhe fez um mal não sabe, não tem consciência do tamanho da ferida que está em você, porque está em você, não está nele, ele não vê, ele não sabe, ele não sente. O Senhor Jesus, ele roga ao Pai que perdoe os seus algozes, exatamente porque os algozes não eram capazes de sentir a dor do Senhor da cruz e muito mais, não eram capazes de enxergar ali a sua divindade. Jesus é Deus, é verdade, mas se há um lugar em que a divindade de Jesus está escondida é na cruz. Afinal de contas, na mente de todo ser humano, a última coisa que um Deus pode fazer é sangrar. Um Deus não pode sangrar. Um Deus não pode morrer. E aquele ali, Jesus Cristo, está sangrando e está morrendo. Um grande mistério da encarnação. E é justamente porque eles não veem a divindade que eles ignoram a existência dela ali. E por ignorarem, fazem o que fazem. Fazem o que fizeram. A palavra diz em 1 Coríntios 2, versículo 9: se soubessem, não teriam crucificado o Rei da Glória. Não teriam coragem. Se eles pudessem ver a olho nu quem de fato era Jesus. A motivação que Jesus nos dá na cruz, na sua cruz, para nós aprendermos a perdoar, é que aqueles que nos fazem o mal não veem, não enxergam a dignidade de filhos de Deus que está em nós.
Aliás, nem nós mesmos enxergamos sempre. Nós que somos filhos, ao invés de optar por ficar à mesa de filhos, na casa do pai, nós mesmos nos sujeitamos a nos comportar como filhos bastardos quando pecamos. Nós mesmos nos sujeitamos a ir para a lavagem dos porcos. Nós mesmos saímos por aí mendigando atenção, mendigando prazeres com os nossos pecados. Se nós não damos a nós mesmos a dignidade de filhos que nós temos, você acha que aqueles que não creem, aqueles que não conhecem, te tratarão como um filho de Deus? Infelizmente, eles são e sempre serão capazes de nos ofender. Hoje, com a força desta palavra, você vai liberar o perdão que ainda falta liberar. Hoje o Espírito Santo vem do céu nos auxiliar com a força desta palavra, para que você perdoe plenamente, para encontrar também misericórdia no julgamento. Hoje, com a força desta palavra, você vai dizer com a boca para que o coração acredite, porque muitos não conseguem perdoar justamente porque pensam assim: mas eu não consigo, não vem de dentro para fora. Nunca vai vir, meu irmão. Tem coisas que vêm de dentro para fora, mas tem coisas que precisam entrar em nós, de fora para dentro, com a força das palavras repetidas, ditas, até que o coração aprenda a perdoar. E no teu coração hoje, meditando a cruz do Senhor, meditando a morte do Senhor, que te amou e por você se entregou, você dirá: Pai, eu também perdoo, porque eles não sabem o que fizeram. Eu também perdoo, porque eles não sabem o que fazem. Me ensina, Senhor, a sempre perdoar, porque aqueles que ferem não podem enxergar a proporção da ferida em mim. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segundo a palavra de Jesus na cruz, eu te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor, nos últimos instantes da sua vida, pregado na cruz, ao seu lado 2 bandidos, um o insulta, debocha de Jesus, como muitas vezes também muitas pessoas debocham de Cristo nas novelas, debocham de Cristo nos filmes, debocham de Cristo nos teatros, debocham de Cristo em toda a arte, no cinema, debocham de Cristo nas músicas, nas ruas. E às vezes, infelizmente também, nós estamos na cruz debochando de Cristo com o nosso jeito de ser, com o nosso pecado, com o nosso contra-testemunho, quando as pessoas, claro, não significa que nós não temos defeitos e pecados, mas quando nos tornamos escândalo para os outros, nós debochamos de Cristo. Mas o Evangelho deixa claro, e é para nós esperança, porque o Evangelho é palavra de salvação. Jesus olha para aquele outro homem que diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E ele diz àquele seu companheiro, ladrão, bandido, assaltante: para nós isso é justo, mas não para ele. Ele reconheceu aquele que a tradição chama de Dimas. Ele reconheceu naquele homem chagado, naquele homem cheio
de cusparadas, de bofetões, de marcas, as marcas do nosso pecado, ele reconheceu seu Senhor e seu Rei. Por isso ele disse: lembra-te de mim, Senhor. E o que é que Jesus diz a ele? Eu te asseguro, eu te dou a minha palavra, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Esta palavra que os anjos disseram aos pastores: hoje eu vos anuncio uma grande alegria. Esta palavra que Jesus disse a Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa, porque ele encontrou a salvação, o próprio Cristo. Como os pastores também encontraram, como também nós, em nossa caminhada de fé, todos os domingos ou todas as vezes que abrimos a palavra, todas as vezes que abrimos o coração para acolher com sinceridade, com conversão, o Cristo, ele também diz para nós: hoje eu me apresento a você. Hoje eu me apresento a esta paróquia, hoje eu me apresento ao teu grupo, hoje eu me apresento à tua família, hoje é o dia da salvação. Por isso a quaresma é este tempo santo de graça, este tempo de conversão. Por isso a igreja não cansa de gritar, de clamar, de exortar-nos a que voltemos o nosso coração, que não deixemos para amanhã. Hoje é a oportunidade que o Senhor nos dá. Hoje podemos estar com o Senhor, porque também a gente não sabe do amanhã. Talvez a gente não celebre a missa de amanhã cedo, ou de amanhã à noite na catedral, ou do lava-pés, ou a celebração da paixão, ou a solene vigília pascal. Nós não sabemos, por isso hoje abramos o coração. Hoje o Senhor bate às nossas portas, hoje Ele está na cruz e grita: hoje eu quero te levar ao paraíso. Hoje. Digamos o nosso sim. Hoje o Senhor quer rasgar o céu para que nós possamos entrar. Como o Padre Douglas nos lembrava na homilia do Domingo de Ramos, o primeiro santo canonizado, não pela igreja, mas pelo Senhor da igreja, foi um ladrão. E depois eu meditava na missa da noite. Bom, se um ladrão entrou, a gente pode entrar também. Ó Senhor, chega até vós o meu clamor. Não me oculteis a vossa face em minha dor. Terceira palavra de Jesus na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Só o evangelista São João é quem dá esses detalhes sobre certas palavras de Jesus na cruz, por duas razões, uma mais óbvia e outra um pouco mais alegórica. A primeira mais óbvia é porque ele foi testemunha ocular, ele estava ali, João, o evangelista, e portanto ele colhe dos lábios de Jesus palavras e colhe ali da situação detalhes que somente ele viu. É por isso que nós lemos na Sexta-feira Santa a Paixão segundo São João, todos os anos, justamente porque é o evangelho mais rico em pormenores. Mas há também uma segunda razão. São João, o
O Evangelho de São João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, já no fim do século I, e segundo uma tradição de teologia bíblica, de estudos bíblicos, São João muito provavelmente conheceu o texto dos 3 outros evangelhos. E ele sabia o que cada um já tinha apresentado para a igreja. E ele opta por escrever de uma forma que aquele que escuta o evangelho saiba não só ouvir o texto, mas interpretar o texto. Veja que, por exemplo, ele próprio, João, nunca fala o seu próprio nome quando fala de si. Raramente ele fala o seu próprio nome. Toda vez que ele aparece numa cena que ele está escrevendo, ele usa a expressão que todos nós conhecemos: o discípulo amado, ou aquele que Jesus amava. Chama atenção isso, irmãos, porque em nenhum momento, em nenhum dos evangelhos, está escrito que Jesus disse aos apóstolos, ou quem quer que fosse, que João era o discípulo que Jesus amava. Essa é uma experiência que João faz. Aliás, se você nunca reparou, o próprio amor que é Jesus, o amor de Deus que veio ao mundo, nunca disse a palavra eu te amo. Nos evangelhos não tem em nenhum lugar Jesus dizer eu te amo. É mais do que dizer, Jesus evidencia o amor de Deus com seus atos. E João se sente o discípulo amado. E ele sabe que todo aquele que é discípulo, e todo aquele que segue o Senhor, inevitavelmente se sentirá amado por ele. É impossível seguir o Senhor e não fazer a experiência de que ele me ama. Pois bem, toda vez que aparece essa expressão, o discípulo amado, ou aquele que Jesus amava, o evangelista escreve propositalmente essa expressão para que todo cristão consiga, portanto, se colocar no lugar dele ali no texto. E que todo cristão, ao ouvir o evangelho, entenda que aquilo que Jesus está falando ao discípulo amado, ou fazendo para com o discípulo amado, na verdade Jesus estava fazendo e queria fazer com todo discípulo que se sente amado. Portanto, comigo, portanto, com você. Quando Jesus está ali na cruz, durante horas, segundo os evangelhos, Jesus não tem muitas condições de falar. Veja que para o tempo que Jesus ficou na cruz, nós meditarmos aqui hoje 7 palavras é muito pouco para uma pessoa que está horas ali. Por uma razão: a crucificação, que já foi avaliada por cientistas como a forma mais dolorosa que o ser humano inventou de matar outro. Os romanos inventaram a crucificação 300 anos antes de Cristo, estudando maneiras de fazer uma pessoa morrer o mais dolorosamente possível e mais lentamente possível, e criaram a crucificação. Existem vários modos de condenar alguém à morte: a forca, decapitando, degolando, queimando. Mas a crucificação é a mais dolorosa de todas elas, porque ela vai matando aos poucos, e a pessoa, na posição em que ela está, ela vai pouco a pouco ficando asfixiada. Nós vamos meditar sobre isso sexta com mais detalhes. O fato é que Jesus não tem fôlego para falar. Não tem fôlego. Por causa do modo, a posição física em que ele está sendo executado. Não tem fôlego para falar e está morrendo, e sabe que dentro de alguns minutos ele vai se tornar um cadáver. Você sabe tanto quanto eu que uma pessoa, ela escolhe muito bem as suas últimas palavras. Muito bem. As últimas palavras de um moribundo devem ser levadas em consideração. E diga-se de passagem, são as palavras mais importantes da vida dela inteira, porque são as últimas. Sem fôlego, sem força, prestes a morrer, mal conseguindo falar. Jesus dedica a terceira
fala sua. E veja que o número 3 não é qualquer número na Sagrada Escritura, é um número de perfeição. É quase que um modo de dizer: o que eu vou falar agora é a coisa mais perfeita que eu posso dizer. Uma das coisas mais perfeitas que eu posso dizer. Jesus olha para um discípulo amado. Não é para qualquer um, é alguém a quem ele ama e alguém que se sente amado. E que está aos pés da cruz. E o Senhor, antes de dar o maior de todos os dons que Ele tem para dar, Ele dá o penúltimo. A penúltima coisa que Ele tem para dar. Em alguns instantes Ele vai dar a vida. Ele vai morrer. Ele vai dar o último suspiro. E o suspiro, o sopro que sai da boca de Jesus, o que é? O Espírito Santo. Ele vai render, Ele vai expirar o Espírito de volta para o Pai, no momento em que vai morrer. Mas antes de dar a vida, Ele quer dar um bem precioso, que Ele entrou no mundo pegando para Ele, e só agora, saindo do mundo, é que Ele vai entregar para a humanidade. Ele podia ter entregue antes. Ele já entregou até aqui curas, milagres, pregações, sermões, conselhos. Tanta coisa Jesus entregou. Deixou agora para entregar. Por penúltimo, antes do último suspiro, só agora Ele vai entregar. Ele entrega a sua mãe. Olha, quem for de fato mergulhar fundo no Evangelho, entende o que eu estou dizendo agora. Maria é tão preciosa que o Senhor deixa para entregá-la ao discípulo amado já aos 45 do segundo tempo. Porque é dele, é a mãe dele. Ele entrou no mundo pegando para si, se fazendo homem no ventre dela. E ele só entrega para alguém que se sinta amado. E não só isso, aquele que se sente amado recebe. Diz lá o texto, esse é o capítulo 19 de São João, leia depois, medite depois. Ele escreve ali: daquele dia em diante, não foi só aquele dia, é daquele dia em diante, ele a recebeu em sua casa. Um cristão, ele tem que receber Maria em casa, porque Jesus foi quem deu. Porque foi Jesus quem deu, e foi Ele que mandou, é um mandamento do Senhor. Eis aí a tua mãe. Você ousa não receber? Você ousa não receber, não levar para a tua casa? Não é só para vir à igreja e admirá-la. Não é só para estar ao lado dela, ali, aos pés da cruz do Senhor, e nós sabemos que a cruz do Senhor é a Santa Missa. Não, tem de levar para a tua casa. É mandamento. E é doação do Senhor. É um presente do Senhor. Por que ainda há cristãos que têm medo de recebê-la na sua casa? E recebê-la na sua vida? Se foi Ele que mandou. Talvez João não fosse levá-la assim para a casa dele. Se fosse uma opção dele, pessoalmente. Mas não se trata de levá-la porque ele quer, se trata de levá-la porque Jesus a deu. Pobre Virgem Maria. Não é a primeira vez que ela quase fica de escanteio. José também, quando soube que ela estava grávida, diz o Evangelho de Mateus, que ele pensou em abandoná-la em segredo. E abandonou. Precisou Deus intervir, mandando um anjo, dizendo: José, faça isso não. Não temas receber Maria, porque o que nela foi feito é obra do Espírito Santo. E o evangelista Mateus também escreve: então, daquele dia em diante, José a recebeu em sua casa. Toda vez que alguém ousa querer deixar Maria de fora do projeto que Jesus tem para ele, Deus intervém e manda receber. Não espere Deus intervir mandando receber. Aliás, já está intervindo agora. Se alguém tinha uma resistência com a Virgem Maria, ouça a voz do Senhor na cruz dizendo: está aí a tua mãe, não ouse voltar para casa hoje sem ela. Não ouse, não tenha medo, porque ela não vai abrir a boca para falar lá na sua casa de outra pessoa a não ser de mim, diz o Senhor.
Não tema, porque o que nela foi feito é obra do Espírito Santo, e tendo ela com você, você vai sentir o Espírito Santo que está nela também. Ela sabe o que é ser coberta pela sombra do Altíssimo, ela sabe o que é estar aos pés da cruz. Você está em alguma cruz? Você está aos pés de alguma? Então, una-se a essa mulher, recebe na tua casa, porque ela vai te ensinar como perseverar num calvário que se passa. Ela te ensinará a atravessar um calvário, e ela vai ficar com você até Pentecostes final, até a vitória final da igreja. Filho, eis aí a tua mãe. Não ouse desobedecer. Seja um bom evangélico e obedeça o que o evangelho está mandando. Levantai-vos, ó Senhor, vinde logo em meu socorro. Quarta palavra de Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Parece uma palavra estranha na boca de Jesus. Meu Deus, por que me abandonastes? Talvez se nós começássemos a gritar isto, saindo pelas ruas, ou em nossas casas, em um outro momento de angústia, de desespero, de tribulação, no momento de provação, numa hora em que a gente não sabe se devemos tomar esta ou aquela decisão, talvez pudesse ficar bem esta palavra em nossos lábios, mas nos lábios de Jesus soa estranho. Como é que Jesus pode dizer que Deus o abandonou? Podemos compreender esta palavra porque a igreja nos ensina que nosso Senhor é 100% Deus, mas, ou melhor, Ele também é 100% homem. Por isso, na sua humanidade, que é a nossa humanidade, como diz a carta aos Hebreus, Ele viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Então, quando Jesus diz na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? O grito de Cristo, o gemido de nosso Senhor, o clamor de Cristo, é o meu clamor, é o seu clamor, é o nosso clamor. Jesus está clamando ao Pai por nós, porque Ele é o grande intercessor da humanidade. Como diz a mesma carta aos Hebreus, não são mais sacrifícios de bois, de ovelhas, de touros, de animais, mas é o próprio Senhor que dá a sua vida por amor a nós. E por que Ele deu a sua vida? Porque o pecado foi cometido pelo homem. O homem foi o causador do pecado. O homem foi o ofensor. O ser humano foi o ofensor. Deus foi o ofendido. Em Jesus se encontram Deus e o homem, aquele que foi o ofensor e aquele que foi o ofendido, a vítima perfeita, pura, santa, imaculada. Nós não mais precisamos oferecer nenhum sacrifício mais agrada a Deus.
porque Ele acolheu o sacrifício do seu Filho único, amado, e acolhe também o nosso sacrifício. Por isso, quando nós estamos numa angústia tremenda, numa tentação, e quantas pessoas disseram ou dizem na quaresma: ó, que quaresma terrível, ó, que tribulação, ó, que dor, ou talvez no momento da vida, por uma enfermidade, por uma separação, por uma dor, uma angústia terrível que a gente parece que não vai superar, nós podemos tomar para nós esta palavra que Jesus disse na cruz, que nosso Senhor disse na cruz. Podemos tomar esta palavra e dizer também a Deus: Senhor, nós somos fracos, nós somos debilitados, nós caímos muitas vezes. Quantas vezes nós nadamos, quantos propósitos nós fizemos, quantas vezes nós nos confessamos, quantas vezes nós rezamos, quantas velas nós acendemos, quantas vezes nós dissemos: não, isso eu não vou fazer mais, e quantas vezes repetimos aquelas coisas que dissemos que não íamos fazer mais. Quantas vezes a gente se propôs a não ter mais aquela atitude, a não usar mais aquela palavra, a não fazer mais aquilo, a não ir mais naquele lugar, a não cometer mais aqueles vícios. E nós caímos, e parece que a nossa queda foi pior do que todas as outras vezes, do que todos os outros pecados. Mas Jesus, Ele recolhe todos os nossos sacrifícios, todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores, todas as nossas misérias, todo o nosso sofrimento não é comparável a uma só gota do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O mal que toda a humanidade pode fazer não é capaz de se igualar à infinita bondade e misericórdia do nosso Deus. Por isso a igreja proclama, por isso a igreja nos oferece esse ofício das trevas, a igreja nos oferece as procissões, como a procissão de ontem, como tantas procissões, como quando a gente anda em tantos lugares, como a gente quando entra na internet e a gente navega e vê tantas igrejas lindas, quando a gente vê os paramentos, a liturgia, a beleza da liturgia, quando a gente vê uma pessoa de idade, uma religiosa, num claustro lá, talvez esquecida por mim e por você, mas não por Deus. Deus nos dá, irmãos e irmãs, tantas oportunidades da nossa conversão, e muitas vezes nós desprezamos. Tantas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, mas hoje este grito, esse gemido, esse clamor de Cristo na cruz, quer penetrar como uma espada a nossa alma, como aquela espada que penetrou o coração, a alma, transpassou o peito da Virgem Maria, também quer transpassar a nossa alma. Esta palavra de Cristo quer chegar no mais profundo de nós, para recolher a nossa dor mais profunda. Ele na cruz quer dizer: ofereça a sua dor. Eu carreguei a sua dor na minha alma, pode oferecer a sua dor. Eu acolho a sua dor, eu sofro a sua dor, porque eu amo você. Meu Deus, por que me abandonaste? Quinta palavra de Jesus na cruz.
tenho sede. Quando o Senhor morre na cruz, nós sabemos que Ele assume o nosso lugar. É o que nós aprendemos desde sempre, é o que a doutrina da igreja nos ensina. Ele vai à cruz no meu lugar. Eu merecia, você merecia. Mas para nos poupar, Ele, que não merece, vai e entra no nosso lugar. E, irmãos, a grande verdade é que a humanidade, no seu pecado, ela nada mais é do que uma raça que desprezou a Deus. O pecado é isso. O pecado é um desprezo a Deus. O pecado é uma rejeição a Deus. O pecado é esquecer-se dele. O pecado é um ato que eu cometo quando eu me esqueço dele e da sua vontade, e esqueço propositalmente para fazer aquilo que é a minha carne que deseja, a minha mente que deseja, ou o que o mundo deseja, ou o que o diabo propôs. E uma vez que Jesus assume esse lugar, o lugar dos pecadores, o lugar dos condenados, o lugar dos bandidos, o lugar dos assassinos, porque a cruz era lugar para esse tipo de gente. A prova é que havia um ladrão de um lado e outro do outro. Era esse tipo de gente que ia à cruz. O Senhor Jesus quis entrar ali naquele lugar, subir ali àquela condição. Ele está assumindo o lugar dos que esqueceram de Deus. E já há uma imprecação, uma palavra que a gente usa em teologia, uma imprecação é uma maldição. Uma maldição no livro dos Salmos que diz que se colhe ao céu da boca e se prenda a minha língua, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É o salmista se referindo à cidade santa, à morada de Deus. É o salmista dizendo: se eu me esquecer de Deus, que a minha língua se cole ao céu da boca, ou seja, que a minha boca resseque. E de repente tem ali Jesus com a boca seca. É porque ele assumiu o lugar de quem se esqueceu de Deus. E ele tem sede. O Senhor tem sede por uma razão biológica, claro. Alguém que está sangrando, perdendo sangue, que saiu do pretório onde foi condenado até o Calvário, subindo com uma cruz nas costas, obviamente que está com sede. Tem sede. E os textos, irmãos, se forem comparados, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, dizem que tentaram dar a Jesus duas bebidas. Duas. Primeiro, tentaram dar a Jesus uma mistura de vinho com fel. Vinho com fel. Esse vinho com fel era uma atitude o mínimo de misericórdia que os romanos tinham com os crucificados, que estavam cheios de dores ali pregados na cruz. Então essa mistura de vinho com fel, na verdade, era um tipo de anestésico, era uma droga confeccionada pelos romanos. O vinho com fel atordoava o crucificado e ele meio que ficava anestesiado. Era uma droga. Ofereceram a droga e o Evangelho diz que Jesus provou, mas não quis beber. Provou e cuspiu. Nem na pior das dores o Senhor quis se drogar. E há quem, para esquecer de uma coisinha, já se afogue na bebida, na cachaça, na cerveja. E o Senhor, quem realmente tinha muito que esquecer ali, dores para esquecer, humilhações para esquecer, ele não quis esquecer. Porque ele não queria se esquecer, ele não queria a sua mente atordoada. A mente do Senhor ali na cruz estava muito ocupada pensando em você, meu irmão. Pensando em você.
pensando em mim. Depois eles oferecem vinagre, diz São João, e esse sim Jesus bebeu. Vinagre não é outra coisa que não vinho estragado, ou uma bebida feita com uva selvagem, uma uva que não serve ao ser moída para se tornar vinho, então ao ser moída ela se torna vinagre. O capítulo 30 do profeta Isaías diz que Deus plantou uma vinha em Israel, que é o seu povo, e Deus esperava colher uvas doces, mas o povo, a vinha, só ofereceu uvas selvagens. Um povo rebelde, um povo pecador, um povo promíscuo, que o Senhor plantou na terra para dar vinho, para dar sabor, mas ofereceu vinagre. É isso, irmãos, que nós vamos continuar oferecendo à sede do Senhor. O Senhor com sede de mim, sede de você, sede de um louvor, sede de uma adoração, sede de uma alma que o ame, de uma alma que o adore, de um coração que se arrependa na sua presença. Vamos parar de dar ao Senhor vinagre de preguiça. Ele com sede da nossa oração, e nós preferimos virar para um lado, ou se entreter com o celular, ou passear, ou fazer outra coisa, e não damos ao Senhor a nossa oração. Damos um vinagre da nossa ausência. Vamos parar, irmãos, de oferecer o vinagre das nossas fofocas, das nossas maledicências, dos nossos juízos precipitados, o Senhor querendo palavras de louvor, de perdão para os irmãos, uma boa palavra capaz de edificar, e a gente dando aí o vinagre das nossas péssimas colocações. Ele ainda tem sede, irmãos, ainda tem sede. Cabe a mim e a você escolhermos o que daremos ao Senhor de beber. Se daremos para saciar a sede do Senhor, uma alma bem disposta de ser para Ele uma alma agradável. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sexta palavra de Jesus na cruz: tudo está consumado. É a penúltima palavra de nosso Senhor antes de morrer. Todos nós passaremos pela morte. E não é incomum, infelizmente, nós ouvirmos, e ouvimos muitas vezes, esta frase: a única certeza que nós temos é a morte. E muitas vezes nós ou irmãos e irmãs nossos falam isso. Ora, se a única certeza que nós temos é a morte, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Para um cristão, a morte não é de forma nenhuma a única certeza. Para o cristão, para o católico, que tem pelo menos 2 neurônios, pelo menos 2, e se preocupa em refletir o credo, pelo menos lá nós temos 12 certezas, não só uma, 12. Então de uma já tem mais 11. A morte é uma certeza, ela não é a certeza.
A nossa fé não termina na Sexta-feira Santa. A nossa fé, ela passa pela Sexta-feira Santa, invade a ressurreição e explode em Pentecostes. Então, como que é a única certeza é a morte? De modo nenhum. Mas na cruz o Senhor disse: tudo está consumado. Aquilo que Ele veio fazer enquanto homem, terminou. Sob um certo aspecto, terminou sim. Ele deu a vida dele. Por isso que esta palavra que o Senhor quer marcar com seu Espírito em nossos corações, na escatologia, uma matéria que o padre Douglas leciona na faculdade, nós dizemos um termo: já e ainda não. Já está consumada a obra de Jesus. Ele já fez a sua parte, mas ainda não, e esse ainda não é a nossa parte, porque nós somos a igreja é o corpo de Jesus. Jesus, a cabeça, está no céu, vivo, glorioso, ressuscitado, e o apóstolo Paulo diz: como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Por isso que a nossa parte ainda não terminou. A parte do Senhor está terminada, mas precisamos terminar a nossa parte. Precisamos fazer bem feito aquilo que nos cabe fazer. Por isso não vamos desanimar. Não vamos desistir. Ainda temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitos corações precisam ser alcançados pela força do Evangelho. E talvez esses corações estejam aqui dentro, mas muitos mais estão lá fora. Portanto, a obra da igreja ainda não acabou. A obra de Cristo está consumada. A obra dele em nossos corações já se realizou. O Espírito Santo já foi derramado em nossos corações. Mas a nossa obra, a obra da igreja, ainda não terminou. Por isso Cristo não retornou, mas ele vai retornar glorioso. E esta palavra será dita um dia gloriosa no céu, gloriosa, como as trombetas serão tocadas, tudo estará consumado. Mas enquanto a última alma não ouvir a voz do Senhor, e não for dada a esta última alma a chance de dizer se ela quer servir ao Senhor ou não, a nossa obra ainda não acabou. Por isso temos uma missão: nos aproximemos da cruz de Cristo, sem medo. Não tenhamos medo da morte. Essa escuridão que está agora na igreja é uma escuridão de aparência e de passagem. Quando se coloca um corpo falecido para uma missa de sétimo dia, se coloca na posição que todos estamos. O corpo também daquele irmão ou irmã falecido, seja um padre, uma freira, um irmão, uma irmã nossa, quem seja, também é colocado com o rosto voltado para o altar. Porque todos estamos em marcha. A igreja ainda está militando, a igreja ainda está caminhando, e aquele irmão que, como nós aprendemos, está no purgatório, está na igreja padecente, ainda não terminou a sua caminhada. Ele já deu um passo a mais. Nós só demos o primeiro passo. Ainda faltam 2.
Demos um só passo, precisamos dar mais 2. Tem muita coisa ainda para fazer. Não desanimemos, nos coloquemos nos pés da cruz. Já entendemos que a Virgem Maria e a igreja estão lá conosco. Não estamos sozinhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Estais perto de quem pede vossa ajuda. 7ª e última palavra de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Primeiro ensinamento que é bom nós aprendermos é que da sexta-feira santa até o domingo, o que acontece aqui, dessa palavra até a manhã da ressurreição, é um diálogo entre o Pai e o Filho. O Filho, Jesus, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o evangelista diz: Jesus expirou. Expirou. E ele expira para quem? Para o Pai. Ele acabou de dizer: Pai, é nas tuas mãos que eu entrego, que eu rendo o meu espírito. Ele expira o Espírito para o Pai. O Espírito de Jesus é o Espírito de Deus. Jesus é Deus, é o Espírito Santo. Ele expira para o Pai. Isso na sexta. No domingo da ressurreição, o Pai expira de volta o Espírito para o Filho. E o Filho ressuscita. Entende o movimento? Está na carta aos Hebreus. O Espírito ressuscitou, aliás, a carta aos Romanos. Foi o Espírito quem ressuscitou Jesus dos mortos. Agora veja, Jesus entrega o Espírito ao Pai humilhado. O Espírito de Jesus está humilhado, pisado, sofrido, choroso, rejeitado pelos homens. Jesus pega esse Espírito, oferece para o Pai. E como que o Pai devolve no domingo da ressurreição o Espírito? O Espírito volta ao corpo de Jesus e faz desse corpo um corpo melhor do que aquele que entregou o Espírito para o Pai na sexta. Consegue imaginar? O Espírito vai para o Pai, o corpo é sepultado. A segunda carta de São Pedro diz que Jesus vai espiritualmente, a sua alma desce à mansão dos mortos para anunciar o Evangelho a todos os que viveram antes dele, desde Adão até o último homem. Todos aguardavam Jesus na mansão dos mortos. Ninguém entra no céu antes de Jesus. Ninguém. Jesus é o primeiro homem a entrar no céu. Foi o que nós figuramos no sábado, aliás, no domingo de Ramos, com as portas da igreja fechadas. Estava chovendo, muita gente não viu. E o padre bate com a porta, bate com a cruz na porta da igreja, pum, pum, e a porta abre e a cruz entra, para figurar que Jesus, ele abre a porta do céu e entra, ele rasga a porta do céu, que foi fechada por Adão, a porta do paraíso. Ele entra e atrás dele entra toda a humanidade, como nós entramos domingo depois da cruz. Ela entrou, entramos todos atrás. Então o Pai devolve o Espírito no domingo, com toda a obra feita, consumada, como nós ouvimos na sexta palavra. Mas o Espírito volta a Jesus
tornando o corpo do Senhor aquele corpo humilhado, aquele corpo destruído, aquele corpo rejeitado. E o Espírito faz desse corpo um corpo glorioso, ressuscitado, que diz a carta aos Hebreus, já não morre mais, já não tem fome, já não tem sede, ressuscitado, glorioso, vencedor. Agora, por que é que Jesus recebe esse corpo glorioso? Porque ele entrega o Espírito, porque ele se entrega, ele todo humilhado, destruído, se entrega ao Pai. Quando você faz uma entrega ao Pai, o Pai recebe a sua entrega, recebe essa oferenda, melhora nas mãos dele, devolve para você melhorada. É essa a dinâmica do sacrifício do Cristo. Ah, irmão, se nós conseguíssemos entender, realmente se subisse ao nosso coração, o tamanho, a dimensão, a largura, a profundidade, a extensão das glórias que o Senhor quer dar para nós. O Senhor quer fazer coisas gloriosas na tua vida. O Senhor quer fazer coisas maravilhosas na tua vida, para os outros olharem para a sua vida assim e o queixo cair. Mas sabe por quê que ele parece que ainda não fez? Porque a gente não solta a vida, não solta. A gente fala com a boca, Pai, minha vida está nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu corpo. Mas será que entrega mesmo? A gente tem essa mania de entregar no atacado e tomar de volta no varejo, e pegando de volta com pequenas atitudes. Só a cruz é que fez o Senhor Jesus no final dizer, agora, Pai, meu espírito está nas tuas mãos, eu estou entregando. Só a cruz. É por isso que o Senhor permite cruzes, manda cruzes. Presta bem atenção na cruz ou nas cruzes que estão aí na tua vida agora. E veja a resposta que o Espírito Santo está te dando com essa palavra, para você entender o porquê dessa cruz. Se não for a cruz, a gente não entrega. Não entrega. Quando nós temos um problema, imagine um problema, vamos usar um exemplo, uma doença. Quando nós temos uma doença, a gente começa a rezar, começa a orar, começa a pedir oração para os outros. E ao mesmo tempo nós vamos atrás do quê? De tratamento, remédios. E por mais que a gente ore, por mais que a gente busque orações, no fundo, cá para nós, irmãos, está escuro aqui, ninguém está olhando na sua cara para você passar vergonha com o que eu vou dizer. Pode assumir diante de Deus. No fundo, a nossa esperança está nos remédios que nós vamos tomar. A gente tem fé, uma fé humana, claro, os remédios são para isso, não é verdade? Não estou dizendo aqui que é má essa fé, não é isso. Estou apenas fazendo uma verificação. Nós temos fé de que o remédio vai fazer o seu efeito e nos curar. Para isso eles foram feitos. E a pessoa toma, faz o tratamento. E aí suponhamos, irmãos, por um acaso, que os remédios não surtam efeito. A doença vai piorando, permanece ali, até que o médico diz a você ou à família, olha, não tem mais o que fazer. Não sei se você já viveu a dolorosa experiência de ter de ouvir essa frase. Não tem mais o que fazer. Nessa hora, irmãos, o que até então era um peso, era um fardo, agora sim vira cruz. Agora é cruz. Porque agora sim, a tua mão está presa, o teu pé está preso e você não tem mais para onde ir nem o que fazer. Isso é cruz. E agora sim, que o mundo já tirou todas as suas esperanças. O mundo que eu digo aqui, o médico, os doutores, a medicina, a farmacologia. Quando não há mais esperança nenhuma, agora sim, de
todo o coração, você vai dizer: Pai, está nas tuas mãos. Você já disse isso antes, quando foi diagnosticado, não é? Mas só agora mesmo, para valer, você aprende a pôr nas mãos do Senhor. Porque até então, estava nas mãos do Senhor, mas você também dava um pouco na mão do médico, outro pouco na mão do remédio, outro pouco na mão do tratamento. Agora, é nas mãos do Senhor mesmo. E quantas vezes eu já vi, irmãos, quando tudo parece perdido, quando a cruz ensina a pessoa a pôr de verdade nas mãos do Senhor, é nessa hora que o Senhor pega essa desgraça toda nas mãos dele. Finalmente, era como se o pai dissesse: até que enfim, agora sim você entregou nas minhas mãos, né? Viu que a mão de mais ninguém podia fazer nada por você, e ele recebe nas mãos, como que perguntando: vai pegar de volta de novo? Ou vai deixar aqui de uma vez por todas? Não, Senhor, nas tuas mãos eu entrego. Pode ter certeza que é nessa hora que o Pai pega, glorifica e entrega de volta para você vitória, glória, redenção, milagre. Quantas vezes, irmãos, nós não vimos isso? Talvez a cruz está aí que é para te ensinar. Vai soltar e vai entregar nas minhas mãos de uma vez por todas? Ou vai continuar procurando um jeito aqui na terra para que as coisas se resolvam? Entrega nas mãos do Senhor, entrega, mas solta mesmo, para valer. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E pode ter certeza que essa tua vida de sexta-feira santa vai chegar no domingo de Páscoa. Pode ter certeza que essa tarde de cruz vai virar uma manhã de ressurreição. E naquele dia você vai dar risada da cruz que te fez chorar. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito.